Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello e no último dia 15 de setembro fez 10 anos que foi lançado o episódio Ozymandias da série Breaking Bad, que é considerado não só o melhor episódio da série, como o melhor episódio já feito na história das séries de TV americanas. Sendo o 14º episódio da quinta temporada, ele foi exibido no dia 15 de setembro de 2013. Em comemoração a esse aniversário de 10 anos, vamos relembrar o icônico episódio e mostrar o que faz ele ser tão bom. E esse poema declamado por Walter White, que vocês viram no começo do vídeo, foi o poema em que o episódio se baseou. Porque esse poema conta a história de um império caído e homem que desde então se desfez em ruínas. Da mesma forma que o Walt construiu como uma figura quase mítica chamada Heisenberg, mas ele também caiu ao ponto da decadência, assim como o poema afirmava que a estátua tinha 2 pernas de pedra vastas e sem tronco. Vários personagens, incluindo o Walt, caíram de joelhos em tristeza, e a paixão do homem estava estampada na estátua, embora a figura e seu escultor tivessem desaparecido há muito tempo. O mesmo pode ser dito em como as ações de Walter vão ser sempre carimbadas sobre aqueles que ele machucou com suas ações. E o criador da série, o Vince Gilligan, escolheu propositalmente o poema de base do episódio para se vincular a esse legado em ruínas do personagem, porque ele queria imitar o tema do poema, centrando-se no colapso que seguiu depois que ele alcançou a grandeza. Porque o Walt achou que ele era intocável, mas só que ele se desviou tanto do rumo, perdeu totalmente o controle de seu império. E para conectar ainda mais o poema à jornada de Walter, Bryan Cranston recitou o poema durante uma promoção para os episódios finais de Breaking Bad, como vocês viram no início desse vídeo. E bom, o episódio Ozymandias começa com um flashback, uma cena do passado do qual vemos o Walter e Jess em uma de suas primeiras cozinhadas, sem ter ideia do quanto suas vidas estavam prestes a mudar. E a intenção desse flashback era nos fazer lembrar de como as coisas de fato tinham muita leveza no começo. Por isso a cena tem até um tom de inocência, digamos assim, com Jesse e Walter se provocando aqui e ali como de costume. E até o Walt fala com o Skyler por telefone, que naquela altura do campeonato não desconfiava de absolutamente nada. Após isso, o episódio retorna aos dias atuais, situando-se no mesmo deserto onde ocorreram as consequências do episódio anterior. Porque a trama do episódio 13, Steven Gomes foi morto e Hank foi gravemente ferido. E o Walter White fez de tudo o que estava para o seu alcance para impedir que o Jack Walker e os neonazistas emboscassem os agentes da DEA. No entanto, apesar de seus esforços desesperados, Hank também acabou sendo baleado e morto, deixando Walter em um estado profundo de desespero, chorando no chão do deserto. O seu mundo inteiro foi despedaçado para sempre nesse episódio chocante que foi dirigido pelo Rian Johnson. Curiosamente, foi o diretor do episódio da Mosca, que é considerado o pior episódio da série. Então, o diretor que dirigiu o pior episódio da série também dirigiu o melhor. É até poético, assim como o poema do qual ele se baseia. E aí, nesse episódio, tem o trágico assassinato de Hank nas mãos de um bando de neonazistas. Continua com a traição de Jesse Pinkman. Aí tem aquela breve história onde ele sequestra sua filha criança. Ou seja, é um episódio insano. E se constrói de uma maneira que cada coisa que acontece traz um embrulho no estômago, digamos assim. Pilha e depois pilha mais ainda. E você acha que não tem mais o que vir, e aí vem coisa pior. Tudo vem se encontrando em uma velocidade que tem hora que você implora para que tenha uma pausa, um comercial para poder tomar água e recuperar o fôlego. E esse é o episódio que, de certa forma, o Walter paga por tudo que fez. Ele perde o cunhado, perde o parceiro e perde toda a sua família para sempre. E assim como o personagem do poema, seu legado se reduz às areias do deserto. E na época, um dos roteiristas da série até disse o seguinte, abre aspas: ficou claro para nós na sala dos roteiristas que naquele ponto da temporada, todas as galinhas voltariam para o puleiro. Cada consequência de cada uma das escolhas de Walt estava acontecendo com uma força inacreditável. Brutalidade, crueldade, angústia, terror, tudo. Clímax, digamos assim, foi naquele episódio. Fecha aspas. Tudo isso fazia sentido, dada a conexão temática de Breaking Bad com o poema, que viu um grande rei perder tudo que ele já construiu e foi esquecido nas areias literais do tempo. Então, é claro, eles tiveram que definir o momento mais horrível do episódio, que é no deserto.
que foi na morte de Hank. E assim, o ator Dean Norris pode não ter recebido tanto quanto o Bryan Cranston e o Aaron Paul, mas seu personagem, que é o cunhado e agente da DEA, foi facilmente um dos mais importantes desde o primeiro episódio. Então, a hora de matá-lo tinha que ser com respeito. E até esse ponto da quinta temporada, o Walter tornou-se um assassino brutal e implacável, que foi além do velho atingido pelo câncer que ele era no início. E apesar de Jess ser seu parceiro constante ao longo de muitos anos, dá para notar que o Walt sente ressentimento em relação a ele, tanto que ele entrega a mais dura linha de diálogo em Breaking Bad. Eu estava lá e eu a vi morrer. Eu a vi em overdose, sufocando até a morte. Eu poderia tê-la salvado, mas não salvei. Para completar, tem aquele momento sutil, mas muito interessante, que o Walter entra em seu carro, olha pelo retrovisor diretamente para nós espectadores, como se nós fôssemos cúmplices de toda aquela carnificina. Ele ajeita posteriormente o retrovisor, enquadrando perfeitamente as covas rasas de Gomes e de Hank, reforçando a ideia novamente que as decisões tomadas no passado levaram os personagens às consequências do presente, vai embora sabendo que não há nada mais a se fazer. É incrível como todo o castelo de cartas que o Walter construiu ao longo da série desaba. Tudo, absolutamente tudo, vai para o ralo. E as consequências das ações do protagonista têm os piores desfechos possíveis. Resumindo, é o ponto exato da narrativa em que o Walter tem o seu espírito quebrado, esmagado. É que a partir desse ponto as coisas se tornam irreversíveis e tudo culmina no grande final da série que a gente já sabe o que acontece. Então, nesse sentido, é incrível como a trama conseguiu unir todos esses elementos importantíssimos de Breaking Bad em um único episódio, sem minimizar a importância singular de cada um deles. E tudo é estruturado e colocado de forma certa, na hora certa, para que tenha seu devido impacto no storytelling geral. E isso, meus caros amigos e amigas, não é nada fácil de se fazer dentro de um roteiro, seja de série ou filme, mas aqui eles conseguiram de maneira maestrosa. E depois disso, a narrativa mantém um ritmo intenso e segue com as ótimas sequências que também renderiam análises mais detalhadas por si só, claro. Mas aqui a gente está dando uma geral. E a gente testemunha, por exemplo, o confronto entre Mary e Skyler, está tentando trazer a verdade sobre o Walter à tona, enquanto ele tenta manter a sua compostura e força sua família a fugir a todo custo. Aqui, inclusive, ele mostra todo o seu lado controlador e violento, não se escondendo mais atrás daquela máscara de bom moço que ele tinha e que ele fazia questão de usar na frente dos familiares. É o momento que a máscara do vilão, digamos assim, cai. Como resultado, o protagonista é completamente desesperado, sequestra sua bebê e foge, com uma última tentativa de exercer controle sobre aqueles ao seu redor. Entretanto, depois ele percebe que a situação é irreversível e que nem mesmo toda a sua inteligência será capaz de consertar o dano causado por ele. No fim das contas, ele devolve a criança em um último gesto altruísta e ele tenta inocentar Skyler de ter qualquer associação com ele. Mas como você e eu sabemos, não é isso que vai trazer a redenção de Walter, porque se ele quisesse realmente se redimir, teria escolhido se entregar à polícia em vez de fugir. Portanto, ao desaparecer, Walter só mostra que apesar de toda a tragédia vista em Ozymandias, só há uma coisa maior do que sua culpa, que é o seu orgulho, que permeia toda a narrativa de Breaking Bad. Então, por mais que o episódio final da série, obviamente, tenha sido importante, afinal ele conclui tudo isso, mas esse episódio serve como um clímax para tudo. Ele é o ponto sem retorno. Um momento em que muitos dos conflitos e tensões que se acumularam ao longo da série atingem o seu auge, resultando em eventos dramáticos e chocantes. Além disso, tem toda aquela emoção e angústia que permeia o episódio, o que ajuda ele a se tornar tão memorável. E tudo isso embalado por simbolismos e referências literárias. Afinal, como já sabemos, o episódio foi baseado no poema homônimo de Percy Bysshe Shelley. Trata da queda de poder e decadência do Império. E isso reflete todo o colapso da vida e do Império do grande Walter White. Em suma, o episódio Ozymandias é considerado o melhor de Breaking Bad por sua intensidade emocional e pelo desenvolvimento que ele traz para os personagens. Ou seja, ele deixa uma marca emocional profunda, não só nos personagens, mas também nos espectadores que acompanham a série. E bom, eu não abordei cada aspecto do episódio aqui, porque a ideia é relembrar ele e explicar o porquê ele é tão importante para que você tenha vontade de reassistir. Ele merece ser visto na íntegra por completo.
Se você ainda não assistiu ou faz tempo que assistiu, eu sugiro que reassista. Às vezes, quando você assiste de novo, você entende as coisas de uma maneira diferente que você entendeu da primeira vez. Diante de tudo que acontece na trama desse episódio, nos minutos finais tem uma cena que ajuda a fechar com chave de ouro tudo isso, que é a cena do telefonema, onde o Walter está carregado pelo ódio e seguido pela terrível ação de um pai que outrora foi exemplar, mas que se transformou num monstro, que simplesmente se recusa a perder tudo quando a conquista já parecia tão certa e efetiva. Que eu não vou nem falar, vocês vão conferir porque esse vai ser o encerramento do vídeo. Então eu vou ficando por aqui e apreciem essa maravilhosa cena. Eu construí isso, eu sozinho, ninguém mais. Escreva o que eu digo, Skylar. Fica esperta. Ou então você vai acabar como o Hank. Vocês nunca mais vão ver o Hank. Ele me irritou. Pense bem nisso. Família ou não? É bom você pensar nisso.